Fala galera, eu sou o professor Eduardo e deixa eu te perguntar, você é daqueles que já se perguntou para que serve a matemática? Pô, acho que todo mundo já se fez essa pergunta pelo menos uma vez, né? Então olha só, a função afim é uma parte da matemática que mostra a matemática ali na prática, como que ela funciona no dia a dia. E além disso, ainda pode cair no seu vestibular ou concurso público, tem grande chance disso acontecer, hein? Então olha só, quer saber mais sobre função afim? Fica nesse vídeo que eu vou deixar tudo completinho para você, cheio de detalhes e questão de vestibular, tá bom? Roda a vinheta. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aula de função afim e a primeira coisa que eu vou falar para você é o seguinte. Nos enunciados das questões, a função afim pode aparecer também com o nome de função do primeiro grau ou com o nome de função linear. Então, função afim, função do primeiro grau ou função linear é muito comum nas questões de matemática, tá bom? Professor, o que é essa tal função afim? Fala logo que eu tô curioso. Vem comigo, ó. Função afim, y igual a ax mais b. Ao invés de y, também pode aparecer com f de x. f de x igual a ax mais b. É a mesma coisa, tá bom? É só um jeito diferente de escrever. Se aparecer assim ou se aparecer assim, você vai resolver do mesmo jeito. Tá bom. ax mais b. Esse A e esse B são dois números. São números. Nós damos nome para as posições desses números. Olha só. A posição que está o número A, nós chamamos de coeficiente angular. E que posição que é essa, professor? É o número que está acompanhando a variável x. Repara bem nos nomes que eu estou usando, hein? Variável, vai ser muito importante nessa aula. E quem que é o número B? Que eu coloquei aqui só para ficar mais bem espaçado, mais bonitinho. Quem que é esse número B? Nós chamamos o número B de coeficiente linear. Então, o A é o coeficiente angular, o B é o coeficiente linear e são dois números. Quais números podem ser esses, professor? O A, que é o coeficiente angular, pode ser qualquer número, menos o zero. Pode ser positivo? Pode. Pode ser negativo? Pode. Pode ser fração? Pode. Número com vírgula? Também. Pode ser o número zero? Não. O coeficiente angular não pode ser o número zero. Se for o número zero, não é função afim. E o B, professor? Que número que pode ser o B? O B pode ser qualquer número. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser fração, pode ser número com vírgula e pode ser o zero. A letra B, o coeficiente linear, pode ser zero, tá bom? Então, olha aqui, ó. Na função afim, A é diferente de zero. Eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos de função afim para a gente identificar quem é coeficiente angular e quem é coeficiente linear. Vem comigo, ó. Y igual a 2x mais 3. Quem que é coeficiente angular? Quem que é o A? O 2. E quem que é coeficiente linear? O 3. Moleza, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vem comigo, ó. Y igual a menos x mais 2 terços. Quem que é coeficiente angular? É o número que está na frente do x. Se não tem nada, vale 1. Só que esse 1 é negativo. Menos 1. Quem que é o coeficiente linear? O coeficiente linear é esse 2 terços aqui, ó. Eu vou repetir esse daqui, ó. Quando não tem nenhum número escrito, vale 1. E nesse caso aqui, esse 1 está negativo, tá bom? Vamos lá para o exemplo 3, ó. Ao invés de escrever y, eu escrevi aqui f de x. f de x igual a 2,4x. Quem que é o coeficiente angular? Coeficiente angular é quem está na frente do x. 2,4. E quem que é coeficiente linear? Coeficiente linear, ó, é o número que está sozinho. Se não tem ninguém, vale 0. Professor, mas eu não entendi. Aqui, quando não tinha número, valia 1. Aqui, quando não tem número, vale 0? Sim, porque aqui, ó, é a mesma coisa de eu falar para você uma vezes x. X ou uma vezes x é a mesma coisa. Então percebe que não tem número nenhum, mas tem a letra x. Nesse caso aqui, o b vale 0,
Porque não tem nada escrito. Se não tem nada escrito, a gente fala que vale zero, tá bom? Exemplo 4. f de x igual menos 5x menos 4. Quem que é coeficiente angular? Menos 5. Quem que é coeficiente linear? Menos 4. Então tá aí. O primeiro passo para você resolver uma função afim é conseguir identificar ela, né? Conseguir identificar essa função do primeiro grau, tá bom? Então dá uma pausa aí no seu vídeo e copiou. Bom, vamos lá, vamos continuar. Eu acho que você já entendeu como que identifica uma função afim. Função afim ou função do primeiro grau é aquela onde o expoente do x vale 1, tá? Se o expoente do x for diferente de 1, então não é uma função afim. Mas como que eu uso a função afim? Como que ela funciona? Vem comigo, ó, olha isso daqui. Como funciona a função afim? Vamos pegar esse primeiro exemplo. Ó. Y igual a 3x mais 2. Como que funciona a função afim? Eu vou te falando valores de x, você faz essa conta e me responde o valor de y. Aliás, eu até poderia trocar esse título aqui, ó, de como funciona uma função afim para como funciona uma função. Porque função é exatamente isso. Eu te falo valores de x, você faz a conta e me responde o valor de y. Por exemplo, vem comigo, ó. Y é 3x mais 2. Não esquece que 3x é a mesma coisa que 3 vezes x. Só que o vezes nunca vai vir escrito para você, tá bom? Se x for igual a 1, quanto que vale y? Y não era 3 vezes x? E x não está valendo 1? Então 3 vezes x vira 3 vezes 1. Mais 2 não tem por que mudar. Olha lá, ó, mais 2. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. De novo, ó, se x agora estiver valendo 5, 3 vezes x vira 3 vezes 5, que dá 15. 15 mais 2, 17. Mais um exemplo, ó. F de x, repara que eu troquei, e é a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa, y ou f de x dá na mesma. F de x vai ser menos 2x mais 5. O que vai acontecer se x for igual a 3? Era menos 2 vezes x, então vai ficar menos 2 vezes 3. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Menos 6 mais 5 é igual a menos 1. De novo, ó, se x for menos 4, o que vai acontecer? No lugar do x, eu coloco menos 4. Inclusive, eu coloco aqui dentro também, ó. Repara bem, no lugar desse x, eu também coloco menos 4. A gente lê isso daqui assim, ó. F de menos 4. Tá bom, era menos 2 vezes x. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 4. E aqui eu preciso chamar sua atenção. Muito cuidado quando o x for negativo. Por quê, professor? Porque tem regra de sinal isso daqui, ó. Multiplicação ou divisão sempre vai ter regra de sinal. Então, menos 2 vezes menos 4 é uma multiplicação, tem regra de sinal. Menos com menos dá mais. 2 vezes 4, 8. Então, isso daqui dá mais 8. Mais 8 mais 5 dá 13. Então, o valor do f de menos 4 é 13. Então, eu quero que você repare o seguinte. A função afim, se eu te falo o valor do x, você consegue fazer a conta e me responder o valor do y ou do f de x, como você preferir. Vai acabar sendo um número, um valor. De novo, ó, exemplo C. F de x igual a x sobre 2 menos 10. O que acontece se eu te falar que o x vale 4? Então, f de x vira f de 4. X sobre 2 vira 4 sobre 2, ó, porque o x está valendo 4. 4 sobre 2, 2. 2 menos 10 dá menos 8. Se eu tenho R$2 e devo 10, dá menos 8, tá bom? De novo, o que acontece se o x for 20? F de x vira f de 20. X sobre 2 vira 20 sobre 2. 20 dividido por 2, 10. 10 menos 10 dá 0. Opa! Se isso daqui deu 0, ó, a gente fala que esse x igual a 20
é raiz da minha função. Acabamos de descobrir aqui a raiz dessa função aqui. Por acaso, tá? Por acaso. Eu nem estou fazendo exercício de raiz. Eu só estou te mostrando como funcionam as funções afim. Como deu zero, não custa nada eu te falar que esse x igual a 20 é raiz. Então, sempre que você colocar um x, fizer a conta e o resultado der zero, esse x que você colocou, a gente chama de raiz da minha função, tá bom? Vou continuar, ó. Y igual menos x menos 5. O que acontece se eu te falar que o x vale menos 5? Opa, x negativo, sinal de alerta ligado. Muito cuidado. X negativo, já coloca em parênteses. Por quê, professor? Vai ter regra de sinal, sempre. Então, olha só, se o x for menos 5, esse menos está aqui, ó. É como se fosse o menos da fórmula, tá bom? Ó, esse menos está aqui. E o próprio x vale menos 5, ó. O próprio x vale menos 5. E ainda tem esse menos 5 que também é da fórmula. Então, muito cuidado para não confundir. Menos com menos dá mais 5 menos 5, 0. Opa, deu zero. Então, esse x aqui, ó, é raiz da minha função. De novo, ó, y igual a menos x menos 5. O que acontece se o x for 9? O x positivo, eu não preciso colocar entre parênteses, não preciso ter cuidado, tá bom? Então, olha só, y era menos x, esse menos está aqui, e o valor do x é 9. Menos 9, menos 5, menos 14, e acabou, tá bom? Dá uma pausa aí no seu vídeo e copiou. Bom, galera, vamos lá, vamos continuar, e olha só. Você já sabe identificar uma função afim, você já sabe como que ela funciona, tá? Se eu te dou o valor de x, você faz a conta e me responde o valor de y. Se eu te falo o valor de x, você faz a conta e me responde o valor de f de x. Y e f de x é a mesma coisa, tá bom? Tá bom. Agora vamos ver como é que essas coisas aparecem em vestibular, concurso público e tudo mais. Olha essa questão que bacana, lê comigo. Seja f de R em R uma função definida por f de x igual a menos 7 mais 12x. Qual é o valor de f de 1 mais f de menos 2? Bom, vamos lá, vamos resolver essa questão e olha que bacana, olha como que eu resolvo praticamente qualquer questão de matemática. Primeira coisa que eu faço, anoto as informações que ele me deu no enunciado. Por quê? Esse enunciado ainda é curtinho, tem enunciado que é muito grande. Quando você pega esse hábito de anotar os dados, facilita demais a sua vida. Então, o primeiro passo, lê e anota os dados, destaca a sua pergunta. Porque às vezes o exercício é tão grande que a gente esquece o que a gente está calculando. Então, sempre destaca a sua pergunta. Não interessa se o exercício é fácil, se é médio, se é difícil. Lê, anota os dados, destaca a sua pergunta. Inclusive, essa dica também vale para física, tá? Física é a mesma coisa. Lê e anota os dados, destaca a sua pergunta, tá bom? Agora eu vou começar, olha só. F de x é menos 7 mais 12x. O que ele quer? F de 1 somado com f de menos 2. Então aqui, ó, no lugar desse 1 não estava o x? Isso significa que o x, para este carinha aqui, ó, para esta função afim, o x está valendo 1. Então eu calculo f de 1 e vai dar um resultado. Calculo f de menos 2, ou seja, o x valendo menos 2, vai dar outro resultado. Ele quer a soma dos dois resultados. Olha só que bacana. F de 1 é menos 7 mais 12 vezes, e no lugar do x eu coloco 1. Como o x aqui, ó, vai ser positivo, parênteses não é obrigatório, tá bom? Então, f de 1 é menos 7 mais 12 vezes 1, 12. Menos 7 mais 12 não tem regra de sinal. Por quê, professor? Porque não é nem multiplicação nem divisão. Regra de sinal só em multiplicação ou divisão.
Aqui, ó, entra na regra da adição ou subtração. Eu chamo de regra do dinheiro. Se eu estou devendo R$7 para alguém e tenho R$12, depois que eu pagar a minha dívida, quanto que vai me sobrar? Olha só, menos 7 mais 12, isso daqui vai dar 5 positivo. Eu não vou fazer regra de sinal aqui, ó. Regra de sinal é só na multiplicação ou na divisão. Então, o f de 1 deu 5. Agora eu vou calcular f de menos 2. Olha que bacana. Ó. F de menos 2. Menos 7, mais 12, mais 12. Vezes x. Só que o x aqui está valendo menos 2. Ó. Como o x é negativo nesse caso, parênteses obrigatório. Por quê? Porque aqui sim vai ter regra de sinal. Olha só. F de menos 2 é menos 7, mais com menos, menos 12 vezes 2, 24. Se é multiplicação, tem regra de sinal, tá bom? Agora, aqui, nesta linha, já não tem mais regra de sinal. Por quê? Porque não tem mais multiplicação, não tem mais parênteses. Então, é regra do dinheiro. Se eu devo R$7 para uma pessoa e devo R$24 para outra, no total, eu estou devendo 31. Tudo bem? Acabou? Não, professor. Ele quer f de 1 somado com f de menos 2. Ou seja, ele quer esse valor somado com esse valor aqui. Então, f de 1 somado com f de menos 2 é a mesma coisa que 5 somado com menos 31. Esse menos 31, parênteses obrigatório também, porque vai ter regra de sinal aqui, ó. Esse mais está aqui, e o próprio f de menos 2 é negativo. Por isso que eu coloco parênteses. Mais com menos dá menos, então vai ficar 5 menos 31, e 5 menos 31 vai dar menos 26, e acabou. E aí, gostou desse exercício? É tranquilo, né? Função não é mais tão difícil assim, fala a verdade. É tranquilo de identificar uma função afim, é tranquilo de usar e resolver questões afim, tá bom? Tá gostando do vídeo? Deixa um like aí pra mim, isso me ajuda demais, eu tô começando agora e o seu like vai fazer toda a diferença na minha vida, tá? Então se você puder, deixa o like, eu agradeço muito de coração, tá bom? Dá uma pausa aí no vídeo e copiou isso aqui. Bom, gente, vamos lá, vamos continuar a nossa aula de função afim. Então, olha só, nós já aprendemos a identificar uma função afim, nós já aprendemos a resolver, né, a usar uma função afim, até fizemos um exercício muito bacana, agora falta responder aquela pergunta. Para que serve a matemática, professor? Para que serve essa bendita dessa matemática? Eu não aguento essa matemática. Para que ela serve? Vem comigo, ó. Existe uma série de exercícios chamado fixo mais variável. O que significa isso? Uma parte vai ser fixa, é o aluguel de uma casa, o salário de uma pessoa, são valores fixos, são valores que não vai mudar. E o que seria uma coisa variável? Comissão, por exemplo. Comissão muda, né? Quanto mais o vendedor vende algum produto, maior é a comissão dele. Então, comissão seria uma parte variável. Aluguel de carro, a diária de um carro, diária de hotel, seria algo variável. Então, neste tipo de problema, fixo mais variável, você sempre vai identificar uma parte que não vai mudar e a outra parte que muda com o passar do tempo. Então, é uma diária de hotel, é uma diária de aluguel de carro, é uma comissão que está mudando conforme as vendas, né? Então, fixo mais variável é algo extremamente aplicável no dia a dia e que dá para resolver com função afim. Olha só. A função afim é esse jeitão aqui, ó. Y igual a ax mais b. Eu acabei apagando um pouquinho o b aqui, ó. Y igual a ax mais b. Esse b vai ser justamente a parte fixa, aquilo que você identificar no seu problema como uma constante. Aquilo que não muda no seu problema, aluguel de casa, salário, esse tipo de coisa, é um fixo, vai estar aqui no valor do b. O variável é aquilo que muda. Então, aquilo que está mudando vai estar aqui, ó. Vai estar aqui.
Esse A é o número junto da variável, geralmente é um valor, é um preço, tá? E esse X é justamente a variável, é aquilo que está mudando, tá bom? Dá uma olhada nesse probleminha que bacana, caiu no Enem. Vamos ler juntos ele, vamos lá. Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento de produtividade, porém, um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de venda do produto. Em média, um produtor gastava R$ 1.200 por hectare plantado e vendia por R$ 50 cada saca de 60 quilos. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação do lucro que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilos, e todas as sacas foram vendidas. Qual é a expressão que determinou o lucro L em função de X obtido por esse produtor nesse ano? Bom, vamos lá. Então, olha só que bacana como que eu resolvo exercícios. Aliás, você pode reparar, eu sempre resolvo exercício desse jeito. Primeira coisa que eu faço, eu vou lendo o problema, eu já vou anotando os valores aqui, eu já vou anotando as informações. Então, olha só, de imposto, esse agricultor, ele pagava R$ 1.200 para cada 1 hectare. Se ele tinha 10 hectares, era 1.200 vezes 10, 12.000 hectares. Eu quero que você repare no seguinte, esses 12.000 hectares não vão mudar, é um valor fixo, é o tanto que ele vai pagar de imposto. Eu já achei aqui o valor do meu B. O B vale isso daqui. E o que ele falou? Ele falou que o preço de uma saca custa R$ 50. E ele até falou que a saca tinha 60 quilos, só para confundir, tá? Então, o que o Enem fez aqui? Ele vai dando um monte de informações para te confundir. Agora, repara, ele vendeu um total X de sacas, então não me interessa o peso dessa saca. Esses 60 quilos eu não vou usar no meu problema, tá bom? Então, o preço de cada uma saca era R$ 50 e ele vendeu X sacas. Eu quero saber qual era o lucro. Então, olha só, lucro de X. Vê se você concorda comigo. Se ele vendesse uma saca, se esse X fosse 1, por exemplo, ficaria 1 vezes 50, né? Ou 50 vezes 1. Ele lucraria R$ 50. De novo, o preço de uma saca custa R$ 50. Se ele vendesse uma saca, ele ia ganhar R$ 50. Então, 50 vezes 1. E se ele vendesse 2 sacas? Se ele vendesse 2 sacas, ele ia ganhar R$ 100. Só que eu vou escrever 50 vezes 2, tá? 50 vezes 2 dá 100. Se ele vendesse 2 sacas, cada saca de R$ 50, 50 vezes 2, R$ 100. Se ele vendesse 3 sacas, 3 sacas, 50 vezes 3. Se ele vendesse 8 sacas, 50 vezes 8. Se ele vendesse 80 sacas, 50 vezes 80. Quantas sacas ele vai vender? X. Então, 50 vezes X. Só que desse valor que ele vai receber, 50 vezes X que ele vai receber, ele vai ter que pagar, ele vai perder R$ 12.000. R$ 12.000. E acabou. Olha lá, ó. É um problema fixo mais variável. Tudo bem? Então, isso daqui a gente mata um monte de exercício. Um monte de exercício do Enem é exercício fixo mais variável. O que é fixo? Aquilo que não vai mudar. O que é variável? É o número que está acompanhando o X, tá bom? Dá uma pausa aí no seu vídeo e copiou. Vamos lá, gente. Vamos continuar nossa aula. Mais um exercício fixo mais variável. Lê comigo aí, vamos lá. A equação L igual a 3x menos 8 representa o lucro que João tem mensalmente com a produção de tapetes de carro em sua empresa. Qual foi a quantidade X de tapetes produzidos em um mês
que a empresa lucrou R$ 14.992. Então, olha que bacana. De novo, eu fui lendo e anotando os valores, ó. Então, fixo mais variável, hein? O lucro, 3x menos 8, ele me falou isso. Eu sempre destaco a minha pergunta. Aprende isso, hein? Você está resolvendo um problema de matemática? Física também funciona assim, tá? Problemas de matemática, vai lendo, anotando as informações. Destaca a sua pergunta. Sempre destaque a sua pergunta, tá bom? Então, ele quer saber o valor do x. E o lucro, esse L de x, 14.992. Se ele quer saber o valor de x e me deu o valor de L de x, eu simplesmente pego a função afim que ele me deu, vou colocar ela aqui, ó, L de x igual a 3x menos 8. No lugar de L de x, eu vou colocar 14.992 e vou descobrir o valor de x. O menos 8 vem para cá, mais 8. Então ficou 14.992 mais 8. Isso é igual a 3x. 14.992 mais 8, 15.000. Então vai ficar assim, ó. 15.000 é igual a 3x. O 3 está multiplicando x. Quando passa para o primeiro membro, né, quando passa para cá, ele vem dividindo. É sempre a operação inversa. Se ele está subtraindo, o inverso de subtrair é somar, por isso que ele vem somando. Se ele está multiplicando, o inverso de multiplicar é dividir, por isso que ele vem dividindo. E vem sem trocar de sinal, hein? Olha só, é a operação inversa, não é o sinal inverso. 15.000 dividido por 3 dá 5.000. Pronto, descobrimos que o valor do x vale 5.000 e acabou. Dá uma pausa em seu vídeo e copiou. Bora, galera, vamos continuar, mas antes de continuar eu quero saber o seguinte, eu tô conseguindo te ajudar? Você tá conseguindo entender o que é função afim? Comenta aí pra gente, eu vou gostar muito de saber se eu tô conseguindo ensinar você. Comenta, aproveita e pede uma aula, tá? É um canal pequeno, tudo que você escrever eu vou ler. Então se você pedir uma aula, eu vou gravar uma aula, é praticamente aula particular, hein? Fala sério, não vai perder essa chance. Comenta aí embaixo se você tá conseguindo entender ou não e pede uma aula, pede um tema, eu vou gostar muito. Aproveita e se inscreve no canal com o sininho ativado, que quando eu lançar essa aula, o YouTube vai te avisar, né? Vai sair ali a sua notificação e você vai assistir a aula de boa, tá bom? Então por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima.